Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 12 de dezembro de 2021, o programa Momento Espírita de número 880. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui, através da Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro-região, com a finalidade maior de levar até vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Vocês podem nos ouvir também através da internet, acessando o site da Rádio Clube, sãocarlos.radioclube1.com.br, ou ainda nos assistirem através do Facebook. Nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos. Ou ainda através do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. E desde já, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nessa manhã de domingo, nós estamos recebendo como convidado no Momento Espírita Adriano Runho. O Adriano é araraquarense, atualmente radicado em São Carlos, é palestrante espírita e trabalhador do Centro Espírita Portal da Luz em Araraquara. Adriano, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite. Bom dia, Adriano. Bom dia, Roberto, bom dia, meus queridos irmãos que nos acompanham pela internet, pelas ondas do rádio. É com muita alegria que estamos novamente aqui reunidos, junto ao programa Momento Espírita, para compartilharmos ensinos preciosos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Desde já eu agradeço mais uma vez o convite e espero de alguma forma contribuir aí para com as reflexões da manhã. Adriano, todos os domingos nós iniciamos o Momento Espírita com uma prece. Você está convidado para fazê-la. Então, meus irmãos, eu convido todos agora nesse momento a ficarmos unidos em pensamento, conectarmos com o nosso Criador, com a espiritualidade amiga que sempre nos acompanha nesses encontros, para que possamos ser inspirados, orientados, na melhor compreensão dos ensinos desta manhã, que acima de tudo possamos, Pai, ter a capacidade de colocar em prática todos aqueles ensinamentos que Jesus não só nos ensinou, como demonstrou no seu dia a dia. Que possamos, Pai, sentir a vossa presença, sentir o amparo que nunca nos faltou. Nós te agradecemos, Pai, pelo dom da vida, por essa oportunidade que nos dá de aqui estarmos juntos, reunidos num propósito de nos tornarmos melhores. Só nos resta te agradecer, te louvar por tanto amor, por tanta misericórdia que tem por nós. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Perdoa-nos, Senhor, os nossos erros tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sob esse mundo de desterro, distante de tua luz. E que nosso ideal, Igreja, seja o altar da caridade, aonde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja.
Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nessa manhã de domingo, o programa Momento Espírita estará abordando o tema solidariedade. E quem vai falar sobre ele, nosso convidado desta manhã, que acaba de fazer a prece inicial, Adriano Runho. Dentro de uns minutinhos, o Adriano estará desdobrando, minuciando esse tema para todos nós. Momento Mensagem, vem ao encontro. O título é Solidariedade e Progresso. E a tua participação, amigo ouvinte, amiga ouvinte, pode se dar através do nosso WhatsApp. Se ainda não o tem, anote aí, DDD 16 993161147, repetindo, DDD 16 993161147. Ou através do Facebook, relembrando, nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos. Através desses canais, você pode fazer perguntas, lembrando que as perguntas que ocorrem num domingo serão respondidas no próximo, ou seja, as perguntas que ocorrerem hoje serão respondidas no próximo domingo, então fique ligadinho ou ligadinha para ouvir as respostas às perguntas que ocorrerem nessa manhã de domingo. Você pode também, através desses canais, através do WhatsApp, através do Facebook, fazer comentários, você pode tecer críticas construtivas, sugerir temas para serem abordados em programas vindouros, ou seja, através desses canais, interagir conosco, porque, como sempre o diz nosso amigo e companheiro de apresentação do Momento Espírita há mais de 17 anos, Zezinho de Mel, é um programa de cunho participativo. Falando em Zezinho, aí vem ele para o seu bom dia, e o bom dia do Zezinho vem através de mensagem, e a mensagem que o Zezinho selecionou para essa manhã de domingo é de Bezerra de Menezes, Chama Divina. Chama divina, ante os conflitos que explodem no mundo, conserva-te em paz. Não te deixes envolver pelo pessimismo. Continua servindo e abençoando a vida. O bem triunfa sempre. A pouco e pouco, o homem ergue-se das sombras para a luz. Não cedas às sugestões da descrença. A dor desperta as consciências adormecidas. Ora e confia no futuro. Por mais se alteiem as labaredas do ódio, o amor é chama divina a dissipar o mal. Lembra-te que o Senhor permanece velando. Bezerra de Menezes, médico dos pobres. Ouvimos aí, amigos e amigas do Momento Espírita, a mensagem de Bezerra de Menezes, Chama Divina, na voz de Zezinho de Mel. Muito obrigado, Zezinho, um bom domingo para você. E agora nós vamos retornar a palavra, devolver a palavra ao nosso convidado dessa manhã, o araraquarense radicado aqui em São Carlos, Adriano Runho, que vai desdobrar para todos nós o tema solidariedade. Adriano, fique à vontade. Bem, meus queridos irmãos, hoje nós gostaríamos de abordar um tema que é muito presente nesta época do ano, em que nos aproximamos dos eventos natalinos, em que comemoramos o advento do querido Mestre Jesus à nossa terra, nos servindo de modelo e guia para a humanidade, né? É um movimento de solidariedade que desperta com maior força neste período do ano, onde todos parecem ter o desejo mais forte de poder ser útil, de ajudar o próximo, de querer se tornar melhor. E é por conta disso, então, que nós vamos tecer algumas reflexões sobre essa virtude tão importante. E é interessante, essa virtude,
muito fortalecida nessa época do ano, trouxe uma reflexão não só para nós, mas também eu lembrei de uma tirinha que certa vez eu verifiquei num jornal, daquela turma do Snoopy, aquele cachorrinho tão simpático, né? Existem dois personagens lá que são irmãos, a Lucy e o Linus, que estavam justamente nessa tirinha conversando sobre essa mudança de comportamento que ocorre no Natal. E em certo momento, ao final da tirinha, o Linus faz a seguinte afirmação. E, na verdade, uma indagação, um questionamento. Os irmãos que estão nos acompanhando pela internet poderão ver a tirinha aí na tela. E os que nos acompanham pela rádio, eu vou ler o que o Linus disse para sua irmã Lucy, né? Questiona ele após a conversa sobre o Natal. Por que temos que ser bons apenas no Natal? Por que não podemos ser bons em toda a época do ano, em todos os dias? Essa é, em suma, a reflexão que Linus faz com sua irmã. E é exatamente essa reflexão que nós também gostaríamos de fazer. Por que será que esse sentimento que aparece tão forte no Natal não poderia ser uma constante em nossas vidas, né? Ser solidário, o que significa? É justamente estar pronto para você consolar, apoiar, auxiliar de qualquer forma. Este espírito de se dispor a estar útil em favor do próximo, que desperta tão forte em nós o Natal, por que não pode despertar todos os dias de nossa vida? Afinal de contas, Kardec faz uma pergunta muito interessante no Livro dos Espíritos, a questão 573. Ele indaga a espiritualidade amiga justamente qual seria, no que consiste a missão, efetivamente, de nós espíritos encarnados. Então, no que consiste a missão dos espíritos encarnados? Nós conhecemos, né, a missão dos espíritos que se encontram no plano espiritual para nos auxiliar, nos amparar, nos inspirar, o nosso anjo guardião, por exemplo. Mas, enquanto encarnados, qual é a missão do espírito encarnado? Ou da alma, se assim pudermos chamar, então? E a resposta que ele obtém é interessante. Diz a espiritualidade amiga que essa missão consiste em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. E mais adiante ele arremata que tudo na natureza se encadeia. E ao mesmo tempo que os espíritos se depuram pela encarnação, ele concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Mas olha que interessante. Então, a missão do espírito encarnado consiste em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso. Ora, se constitui uma missão instruir, auxiliar no progresso do homem, esse auxílio mútuo, subentende-se que deve existir entre nós um espírito de solidariedade. Sem essa virtude presente no nosso dia a dia, ninguém vai se dispor a auxiliar no crescimento do próximo, a prestar auxílio àqueles que necessitam. E muito importante nós resgatarmos também o ensino de Leon Denis. Lá na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 16, para ser mais exato, ele trata das vidas sucessivas. E ele faz a seguinte consideração. Ora, praticamente todas as imperfeições de que de alguma forma a gente tem, de alguma forma todos nós de mais ou menos sofremos algumas imperfeições. Mas ele diz que essas imperfeições sociais de que todos nós mais ou menos possuímos, elas nada mais são do que os resultados de nossos erros coletivos do passado. Olha lá, então essas imperfeições que mais ou menos todos nós sofremos são resultados
das nossas escolhas equivocadas, dos nossos erros coletivos do passado. E aí complementa o nobre espírito. Cada um de nós, então, por conta disso, traz a sua parte de responsabilidade e, com isso, o dever de trabalhar para o melhoramento do todo, do destino geral. É interessante isso, olha. Então, os sofrimentos que nós trazemos, vivenciamos, nada mais são do que o resultado dos erros equivocados do passado, das escolhas equivocadas, que fizemos de forma coletiva. Ora, se erramos coletivamente, pressupõe-se que temos que nos auxiliar mutuamente para poder restabelecer aquele equilíbrio que nós contribuímos para desfazer. É a lei de causa e efeito, que estabelece que aquela harmonia que foi quebrada em algum momento, justamente por nossas condutas equivocadas, se restabeleça. E esse também é o sentido daquele artigo 9º do Código Penal da Vida Futura, que Kardec menciona lá na obra O Céu e o Inferno. Aquele código que ele sugere, composto de 33 artigos. No artigo 9º ele fala exatamente isso. Todas as nossas existências são solidárias entre si. Ou seja, o que eu faço numa existência repercute e traz consequências para as próximas. E elas são solidárias entre si. Então não há como eu me eximir das responsabilidades. E se há essas escolhas equivocadas que coletivamente geram prejuízo à sociedade, elas precisam ser reparadas também de forma coletiva. E como é que nós nos amparamos, se não com esse espírito de solidariedade? Auxílio mútuo, cada um se colocar à disposição do próximo no sentido de ser útil àqueles irmãos. Denis, ainda no comentário desta passagem na sua obra, ele diz que o homem, infelizmente, ainda não se apercebeu que agir de forma individualista, deixando ainda imperar o egoísmo, traz apenas prejuízo, sendo que é muito mais sábio, inteligente de nossa parte, se nós passarmos a agir com os propósitos do bem comum, porque todos saem ganhando. Via de regra, quando se pensa individualmente, há essa falsa ideia de que aquele que age exclusivamente pensando em si está, de alguma forma, tirando vantagem das coisas, quando, na verdade, ele está construindo para si um mundo muito limitado, um mundo que lhe será retirado a partir do momento em que ele retorna à pátria espiritual, porque ele percebe que aquela construção que ele estava fazendo era, via de regra, limitada às percepções da matéria enquanto encarnado, que os seus valores equivocados o faziam imaginar que as conquistas dos bens materiais eram efetivamente os maiores tesouros de aquisição do homem, sendo que os tesouros imperecíveis são os tesouros conquistados pelo Espírito. Os bens espirituais que são representados pelas virtudes. E estas só se obtêm quando há o quê? O sacrifício do interesse pessoal em favor do próximo. Nesses momentos em que nós nos colocamos à disposição do outro para lhe ajudar, para lhe auxiliar, para lhe assistir nos momentos de dificuldade, nós estamos mitigando, estamos depurando essa chaga da humanidade que é o egoísmo,
que é a origem de todos os males, também como Kardec indagou lá na questão 913 do Livro dos Espíritos. Então, a solidariedade, que envolve toda essa predisposição de não só sentir e se colocar à disposição, como agir em favor do próximo, é um instrumento poderosíssimo no combate do egoísmo. Tão necessário o combate a essa chaga que, na palavra da espiritualidade amiga, a felicidade na Terra só existirá o dia que forem daqui totalmente extintos esses dois sentimentos nefastos, o orgulho e o egoísmo. E a solidariedade então vem ao encontro das ferramentas que o Espírito dispõe para combater esse mal. E Denis, quando faz essa observação de que é muito mais sábio e inteligente agir de forma solidária, ele traz essa noção, esse conceito de que quando você é solidário, quando você se predispõe a auxiliar, não só você dá, como você recebe também. É uma troca muito íntima de bens espirituais, principalmente. Para a gente entender um pouco essa dinâmica da solidariedade, como que funciona essa troca, é interessante nós relembrarmos um conto, uma fábula, na verdade, que nos foi narrada por Leon Tolstói. Narra-nos esse escritor que, em certa época, por volta lá de 1860, a Rússia estava sendo assim arrasada por um inverno muito rigoroso, que se estendeu por um longo período. Aquelas nevascas bem fortes, temperaturas baixíssimas. E passado um certo tempo, em que parecia que essas nevascas estavam um pouquinho mais enfraquecidas e esse inverno rigoroso estava dando um arrefecimento, assim, né? Um grande proprietário de terra chamou seus dois assim mais confiáveis camponeses e lhes incumbiu uma missão. Eles precisavam fazer uma viagem que demoraria de 7 a 8 horas para tratar de um contrato de suma importância para a manutenção daquela propriedade. E assim foi que ele chamou o Pushkin e o Martuan, os dois camponeses da maior confiança daquele senhor, e lhes incumbiu dessa tarefa. E logo no dia seguinte, pela manhã cedinho, os dois então atrelaram ao trenó, o cavalo mais robusto que eles tinham, e partiram em viagem para essa missão. Porém, antes de chegar ao meio-dia, eles foram surpreendidos por uma forte nevasca, que ia apertando com o passar do tempo cada vez mais, a ponto de chegar num momento em que praticamente estava intransitável por volume de neve, o frio insuportável e, para piorar, um dos patins do trenó se soltou. Não era mais possível se locomover com o uso deste veículo, né? Eles tiveram que soltar o cavalo e continuar a jornada a pé, sobre aquela nevasca intensa. Cada vez que pisavam na neve, afundava até para cima do joelho. E dados alguns passos, eis que eles observam à distância o que parecia 2 corpos caídos na neve. Eles se aproximam rapidamente e verificam tratar-se, na verdade, de uma mulher e de uma criança, de uns 2 ou 3 anos, mais ou menos, dando a entender que se tratava de mãe e filho. Infelizmente, eles perceberam que a mulher já havia desencarnado. Porém, ao aproximar-se da criança, perceberam que ela ainda, com dificuldades, respirava. Imediatamente, Mortuan pegou aquela criança nos braços e trouxe-a próxima de si. E, nesse instante, o seu amigo Pushkin questiona: o que você está fazendo? Ele falou: olha, ela ainda está viva, nós precisamos levá-la conosco.
Ele fica assustado, Pushkin, e diz: como assim? E daí que ela está viva? Você mal consegue se sustentar e eu mal consigo andar. Como que você vai carregar essa criança? E aí Mortuães, bem, ora, eu pensei em nós revezarmos. Imagina, respondeu o Pushkas, eu não estou conseguindo nem dar conta de caminhar no meu próprio corpo, cuidar da minha vida, salvar a minha vida. E ao dizer isso, simplesmente virou as costas e continuou sua jornada. Já Mortuan não se deslocou 1 centímetro. Ele simplesmente acolheu ainda mais aquela criança, abriu a sua roupa e escolheu colocar a criança perto da sua pele para ver se transmitia mais calor para ela. Colocou a criança pele com pele e fechou o seu agasalho e continuou a jornada a fim de encontrar pelo menos uma aldeia que pudesse acolhê-lo e ajudar aquela criança. E começou a caminhar ainda mais trôpego, porque agora carregava aquela criança. Deu alguns passos, caminhou um tempo e ele chegou ao momento que ele não mais sentia os seus membros, percebia que o frio começava a adormecer todos os seus membros, a neve cada vez mais intensa. Mas o propósito de socorrer aquela criança era o que lhe mantinha forte, decisivo na jornada. E ele continuou sem saber de onde vinham aquelas forças. E continuou a caminhar, só imaginando como salvar aquela criança. Até que, ao beirar anoitecer, ele se aproxima de uma aldeia. Imediatamente os aldeões, quando o viram, foram lá acolher ele e a criança e começaram a prestar os primeiros socorros. Foram necessários dias até que eles se restabelecessem o mínimo possível, e assim que se passaram esses dias e melhorou um pouquinho as condições, um médico foi chamado para cuidar melhor daqueles dois, E assim que esse médico chegou, contaram a história, e o próprio Mortuan disse o que havia ocorrido, em que circunstâncias. E todo mundo estava impressionado, porque era um milagre os dois terem sobrevivido. Foram centenas os mortos naquele mesmo dia que aconteceu essa nevasca, porque foram pegos de surpresa. Centenas. E aí o médico chegou à seguinte conclusão: ainda bem que o Mortuan encontrou esse menino no meio do caminho. Porque no momento em que ele colocou o menino de encontro ao seu peito, a partir do momento que ele cedia calor ao menino, o menino também cedia calor. Havia uma troca de calor e o elemento pele a pele conservava muito mais esse calor e facilitava essa troca entre eles do que um simples agasalho. Então, ter encontrado o menino e ter feito essa troca foi o que pôde manter os dois vivos. O Mortuan ficou emocionado. E mais emocionado ainda quando ele teve acesso à lista de mortos que foi divulgada dias depois. E dentre eles estava o seu amigo Pushkin, que foi encontrado a alguns metros do local onde eles haviam se separado e não suportou o frio. Essa fábula, meus irmãos, nos traz essa ideia de que ser solidário, estar à disposição e colocar-se em ação em favor do próximo, só nos traz benefícios mútuos. Porque serve para consolidar amizades, estabelecer vínculos entre desconhecidos. E, mais do que isso, essa solidariedade, essa ação no bem, essa ação em querer ser útil e ajudar o próximo, ela fomenta entre todos aqueles que se apercebem desse movimento
o desejo de assim fazer e de assim agir também. É aquilo que Fénelon responde na questão 917, que é a força moralizante do exemplo que fará com que nós mudemos essas condutas egoísticas para as condutas mais altruístas. Com certeza aquela comunidade, aquela aldeia que acolheu aqueles irmãos foi, sem dúvida nenhuma, tocada pelo exemplo de Motuan e não tenhamos dúvidas que aquilo estimulou também ainda mais a prática da solidariedade, inclusive para com os próprios necessitados daquele momento. Então, esta é a ideia principal do Natal solidário. Quando surge esse momento, essa época do ano em que temos esse desejo, vemos as trocas de presentes, vemos festas lutuosas, regadas a muita comida, isso às vezes nos faz despertar que existem irmãos que nada têm, sequer uma família. Nesse tempo de pandemia que passamos, onde muitas famílias ficaram reduzidas por perda de entes queridos, quantas não agora passarão o Natal com saudades de entes queridos? Quantos não estarão sofrendo por questões de privação material porque perderam seus empregos? E essa situação no Natal, esse espírito de fartura que às vezes surge, também faz então essa reflexão surgir de que, poxa, eu tenho tanto, outros tão pouco, vamos dividir, vamos ser solidários. Ora, por que isso só no Natal? É o questionamento que o Justin fez para sua irmãzinha. Por que não fazer com que esse movimento de solidariedade, que vem com mais força nessa época do ano, não seja uma rotina em nossas vidas? Por que nós não aproveitamos hoje? Existem inúmeros recursos que nos facilitam a instituir o que a gente poderia chamar de uma corrente do bem, uma corrente de solidariedade. Quantos daqueles grupos de mensagens instantâneas existem? Os grupos de família, grupos de trabalho, grupos de seja lá o que for, que infelizmente a gente percebe que são muito utilizados às vezes para propagar maledicência, anedotas, algumas até um tanto quanto inapropriadas. Por que não se utiliza, por exemplo, esses recursos para o bem? Toda vez que uma situação chegar ao conhecimento de alguém que precisa de uma ajuda, de um auxílio que você sabe que sozinho não vai dar conta, por que não utilizam-se desses recursos para conclamar as pessoas a serem solidárias? São gestos pequenos, às vezes, que fazem diferença. Um telefonema para trocar uma palavra de carinho, de afeto, uma mensagem instantânea que seja, para perguntar para um irmão que nós sabemos que está em dificuldade: você está bem? Precisa de alguma coisa? Em que posso ser útil? Por que esse sentimento de solidariedade não pode se tornar uma rotina no nosso dia a dia? Jesus nos conclama a solidariedade. Recordam seus irmãos da passagem do Evangelho de Mateus, que está lá no capítulo 20, versículos de 26 a 28. Aquela passagem que a mãe dos filhos de Zebedeu pede para que Jesus coloque cada um dos seus filhos, um à sua direita, outro à sua esquerda, e Jesus diz que não compete a ele, e sim ao Pai. E logo em seguida os apóstolos ficam indignados com esse pedido absurdo da mãe dos filhos de Zebedeu, e Jesus termina o diálogo com eles trazendo aquela máxima: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse os que o sirvam. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas sim para servir
Esta representa a máxima da solidariedade. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, ser útil, ser solidário. E assim, meus irmãos, com essa conclamação de Jesus à solidariedade, ao auxílio ao próximo, nós conclamamos também a todos os irmãos que, alimentados por esse espírito natalino que se aproxima, possam colocar a solidariedade como uma virtude em evidência no seu dia a dia. Vamos nos colocar à disposição do próximo, nos tornar úteis e, assim como Cristo, servir nos propósitos da providência divina. Somente assim é que construiremos deste mundo um mundo melhor, um mundo feliz, onde não mais as dificuldades serão visíveis da forma como são hoje, serão bem mais abrandadas, porque sofrer sozinho é muito difícil. Sofrer em conjunto, com apoio mútuo, é consolador. Que Deus nos permita termos saúde, coragem e entendimento, para que suportemos as adversidades da vida, mas que suportemos juntos. É da lei, a lei de sociedade, que estejamos juntos para juntos nos auxiliar à conquista da nossa felicidade futura. Muito obrigado a todos pela atenção, fiquem em paz, que Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Adriano. E agora, amigos e amigas do Momento Espírita, nós vamos ao nosso Momento Mensagem de hoje, que vem também abordar o tema solidariedade, porque o título do Momento Mensagem de hoje é Solidariedade e Progresso. Agora um recado para o seu coração. Momento Mensagem para reflexão. Solidariedade e progresso. Tom era funcionário de uma empresa muito preocupada com a educação. Um dia, o executivo principal decidiu que todo o grupo gerencial, um total de 12 pessoas, deveria participar de um curso de sobrevivência. A prova era cruzar um rio violento e impetuoso. O grupo gerencial foi solicitado a dividir-se em grupos menores de 4 pessoas, formando os grupos A, B, C. O grupo A recebeu 4 tambores de óleos vazios, 2 grandes toras de madeira, uma pilha de tábuas, um grande rolo de corda grossa e 2 remos. O grupo B recebeu 2 tambores, uma tora e um rolo de barbante. O grupo C não recebeu recurso nenhum. Eles foram solicitados a usar os recursos fornecidos pela natureza, caso conseguissem encontrar algum perto do rio ou na floresta próxima. Não foi dada nenhuma instrução a mais. Simplesmente foi dito aos participantes que todos deveriam atravessar o rio dentro de 4 horas. Tom ficou no grupo A, que não levou mais do que meia hora para construir uma maravilhosa jangada. Um quarto de hora mais tarde, todo o grupo estava em segurança e com os pés enxutos no outro lado do rio. O grupo B, ao contrário, levou quase 2 horas para atravessar o rio. Havia muito tempo que Tom e sua equipe não riam tanto como no momento em que a tora e 2 dos tambores viraram com seus gerentes financeiro, de computação, de produção e de pessoal. Mas nem mesmo o rugido das águas do rio foi suficiente para sufocar o riso dos 8 homens quando o grupo C tentou lutar contra as águas espumantes. Os coitados agarraram-se a um emaranhado de galhos que estavam se movendo rapidamente com a correnteza. O auge da diversão foi quando o grupo bateu em um rochedo, quebrando os galhos. Somente reunindo todas as forças que lhe restavam, foi que o último membro do grupo C, o gerente de logística,
todo arranhado e com os óculos quebrados, conseguiu atingir a margem, 200 metros rio abaixo. Quando o líder do curso voltou, depois de 4 horas, perguntou: "Então, como vocês se saíram?" O grupo A respondeu em coro: "Nós vencemos." O líder do curso respondeu: "Vocês devem ter entendido mal. Vocês não foram solicitados a vencer os outros. A tarefa seria concluída quando os 3 grupos atravessassem o rio dentro de 4 horas. Nenhum de vocês pensou em ajuda mútua, em dividir os recursos para atingir uma meta comum? Não ocorreu a nenhum dos grupos coordenar esforços e ajudar os outros?" Naquele dia, o grupo aprendeu muito a respeito de trabalho em equipe e de lealdade. E nós? Temos olhado para os lados e verificado se alguém precisa de nossa ajuda? Profissionalmente, agimos como se fôssemos inimigos uns dos outros? Ou lembramos de nos auxiliar mutuamente, dividindo tarefas e sugerindo maneiras de resolver problemas? Estamos dispostos a ensinar o que dominamos a alguém que está iniciando na empresa? Ou preferimos deixar que o outro se dê mal? Enquanto vivermos na terra como se fôssemos inimigos e não irmãos, enquanto não nos dermos conta de que é sempre melhor estender a mão para que todos cheguemos bem ao nosso destino, continuaremos a entravar o progresso do nosso planeta. Pensemos nisso e nos tornemos mais fraternos, mais solidários, em todas as circunstâncias. Na família, na comunidade religiosa, na empresa, no escritório. Tentemos isso e nos haveremos de sentir muito melhores. Amigos e amigas do Momento Espírita, nós vamos agora saber o que anda acontecendo no Movimento Espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Livraria Espírita da USE de São Carlos e região. Amigos e amigas, lembramos a todos vocês que, embora a Feira do Livro Espírita tenha se encerrado no último dia 30 de novembro, a Livraria Espírita da USE resolveu aplicar os mesmos descontos praticados durante a feira ao longo do mês de dezembro. Então aproveitem! Descontos de 20% a 80%, uma ótima oportunidade para adquirir livros espíritas para ler e para presentear nesse Natal familiares e amigos. Visite-nos! A Livraria Espírita da USE de São Carlos e região fica na rua 9 de Julho, esquina com a rua Padre Teixeira, no centro, em São Carlos. O fone é DDD 16 3307 5495, que é também o WhatsApp. Vamos repetir, DDD 16 3307 5495 é também o WhatsApp, então você pode se comunicar também com a USE através de mensagens. Atendimento presencial de segundas a sextas-feiras, das 12h30 às 17h30 e aos sábados, das 9 às 13 horas. E você tem ainda ao visitar a Livraria Espírita da USE de São Carlos e região, de se inscrever no Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Porque inscrevendo-se, você passará a receber mensalmente um livro espírita por apenas R$16 em sua própria casa. Inscreva-se na própria livraria ou através do fone WhatsApp, repetindo aqui, DDD 16 3307 5495. Palestras USE São Carlos, estimula a educação do ser espiritual. Semana sim, semana não, você tem a palestra da USE São Carlos. Hoje, domingo, dia 12 de dezembro, às 17 horas, palestras com Arthur Valadares, que estará abordando o tema Mestre e Discípulo. Transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube, as palestras USE São Carlos são de cunho participativo e possibilitam a você interagir, fazendo perguntas que serão respondidas ao vivo. A transmissão sempre é realizada pelos seguintes canais:
Facebook da USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, Facebook da Conesc e YouTube, canal Palestras USE São Carlos. Então lembrem-se, hoje, domingo, dia 12 de dezembro, a partir das 17 horas, palestras com Arthur Valadares, abordando o tema Mestre e Discípulo. Palestras USE São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Assista e participe! Hoje também tem palestra na Casa Espírita Pequeninos de Jesus, hoje às 19 horas. A Casa Espírita Pequeninos de Jesus fica em Honduras 347, Vila Brasília, aqui em São Carlos. O tema da palestra de hoje é Natalício do Filho do Homem. E quem vai expor esse tema é o nosso amigo Carlos Andreucci. Lembrando que presencialmente há uma limitação para 30 pessoas, mas que a palestra é também transmitida através do YouTube, inclusive com evangelização, também transmitida pelo YouTube. Casa Espírita Pequeninos de Jesus, hoje, às 19 horas, Carlos Andreucci, abordando o tema Natalício do Filho do Homem. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, hora de agradecer a vocês que se manifestaram essa semana através do Facebook, através do YouTube, através do WhatsApp, DDD 16 3307 5495. Então, nosso muito obrigado a todos vocês. Alexandra Camargo, Ana Silva e Samuel do Jardim Tangará, Aristeu Becaro, Carol Duarte, Célia Vacari Domingos, Cidinha Masso, Cláudia Orlando e Cleuzeli Pereira Bahia, Cristiane da Redenção, a Denise Aroca, Edirlei Rogério, Elaine Freitas, Eneida Costa Macena, Fernando Colombera, lá do Parque Primavera, Haruko Nishioka de Campinas, assim como agradecemos também a vocês, Ilva Alves Siqueira, Imaculada de Almeida, do Centro Isabel do Jardim Reset, José Ribeiro, José Carlos Espim da Vila Neri, ainda o Júnior Almeida, lá do nosso lar. A você, nosso muito obrigado também, Karen Bittencourt, Talarico, Edilane Bosco, Karina Juju Cruz, Luísa Adalberto Penazzi, Ma Aguilar, Marcelo Moraes, Márcia Faitanini do Mirante da Bela Vista, Márcia Regina de Oliveira, Maria Cândida da Vila Neri, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Elizabeth Correia, Maria Helena do Mirante da Bela Vista, Lourdinha Naliati, um abraço, Lourdinha, obrigado por estar sempre ligadinha aqui no Momento Espírita, Maria Lúcia do Jardim Bandeirantes, Marilisa da Santa Felícia, Marinês Lotúmulo, Mércia do Cruzeiro do Sul, Pedro Souza da Vila Jacobucci, Norberto do Azulville, Ocimar da Vila Prado, Ósio da Vila Neri, Regina Maurício do Castelo Branco, Renata Nunes, Robson do Abdelnur, Roseli Eliana Gibote lá do Araucária, Rosimeire e Vanderlei, esse simpático casal do Jardim Medeiros, Rose da Redenção, Sérgio e Márcia Bufa do Centro, Silvia Helena Pulgrossi, Tereza do Jardim Decresce, a Terezinha Cássia Campos, Valda Aracium, Walter do Mirante da Bela Vista e a Vina Baroni. E por gentileza, amigos e amigas do Momento Espírita, continuem nos ajudando, compartilhando o link do programa com familiares e amigos. Esse link nós estamos enviando todos os domingos para os amigos e amigas do Momento Espírita que estão cadastrados em nosso WhatsApp. Se você quiser receber o link até para assistir o programa ou, como sempre o pedimos, compartilhar com amigos e familiares e ainda não está cadastrado, então envie uma mensagem para o número DDD 16 993161147 e passará a receber também as nossas mensagens, os nossos links. E desde já, muito obrigado a todos por prestigiar o Momento Espírita e compartilhá-lo de coração. Muito obrigado. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, a respeito de solidariedade, que é o tema do programa de hoje, exposto com muita propriedade pelo Adriano Rui, o nosso convidado, nós temos também ensinamentos muito interessantes e profundos do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Estude e Viva, capítulo 9, Solidariedade. Diz Emmanuel:
Não exijas inconsequentemente que os outros te deem isso ou aquilo, como se o amor fosse artigo de obrigação. Ele está querendo nos chamar a atenção aqui para o fato de que, em termos de solidariedade, nós exigimos solidariedade, desejamos, contamos com a solidariedade dos nossos familiares, dos nossos amigos, enfim, dos nossos próximos, quando nós precisamos dela. Mas fica o ponto de interrogação para todos nós. Será que nos momentos em que nossos familiares, nossos amigos, ou eventualmente até um desconhecido, com os quais nós temos a oportunidade de prestar solidariedade, será que nós exercitamos essa solidariedade? Pensemos nisso. Diz ele ainda, muitos falam de justiça social nas organizações terrestres, centralizando interesse e visão exclusivamente em si próprios, qual se os outros não fossem gente viva, com aspirações e lutas, alegrias e dores iguais às nossas. Muitas vezes, não é? Na sociedade, nós agimos ou presenciamos outros companheiros que estão a caminho agirem, não é? Com interesse e visão exclusivamente em si mesmos, como diz Emmanuel aqui. Muitas vezes, demagogicamente, nós queremos rotular de solidariedade atos, atitudes que, na verdade, no fundo, nós só estamos tomando essas atitudes por conta de que seremos nós os primeiros beneficiados. Diz ainda Emmanuel, como entender aqueles que nos compartilham a estrada sem largarmos a carapaça das vantagens pessoais a fim de penetrar-lhes o coração? Mais uma vez nos chama a reflexão para a necessidade de combatermos o nosso egoísmo, né? Esse egoísmo que carregamos dentro de nós, que faz com que nós pensemos só em nós mesmos, como se diz popularmente, só olhamos para os nossos próprios umbigos, não é? Então, pensemos nisso também. Efetivamente, continua Emmanuel, não possuímos fortuna capaz de suprimir-lhe, se referindo aos nossos próximos, não é? Não possuímos fortuna capaz de suprimir-lhes todos os problemas de ordem material e nem as leis do universo conferem a alguém o poder de atravessar por nós o dédalo das provas de que somos carecedores. Entretanto, podemos empregar verbo e atitude, olhos e ouvidos, pés e mãos, de maneira constante na obra do entendimento. Então, nós somos convidados aqui, em termos de solidariedade, para lançarmos mãos de nossa compreensão para com os outros, porque muitas vezes justificamos que não temos condições, não temos recursos, não é, de prestar solidariedade. Mas pensemos em tudo aquilo que nós temos, e é muito a considerar a saúde, a vida, enfim, para que nós possamos, dentro do que nos é possível, prestarmos solidariedade aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos desconhecidos, como já o dissemos, se houver oportunidade, se as coisas caminharem nesse sentido, porque todos são o nosso próximo também. Inicia-te, diz ele, no apostolado da confraternização, meditando nas dificuldades aparentemente insignificantes de cada um, se nutres o desejo de auxiliar. E aqui Emmanuel começa a dar alguns exemplos. Não reclames contra o verdureiro, que te não reservou o melhor quinhão, atarantado, qual se encontra no serviço desde os primeiros minutos do amanhecer. Então, de repente, se é que o verdureiro vem até a nossa porta, né, nós ficamos questionando se o melhor pé de alface ou se os melhores pés de alface já não ficaram com outros, não é? E que nós ficamos ali com as sobras, que não está muito legal aquela verdura. Enfim, sem pararmos para pensar que esse verdureiro que nos serve nas circunstâncias aqui exemplificadas, nos serve após ter madrugado, trabalhado incansavelmente para, com o sol já a meio do caminho, chegar à nossa porta para nos trazer aquele pé de alface que encomendamos.
Endereça um pensamento de simpatia para a lavadeira, cujos olhos cansados não te viram a nódoa na roupa, né? Muito comum, muitas vezes, nós sermos tão exigentes, né, com aqueles que nos prestam serviços, não admitimos o menor deslize sem parar para pensar o quanto está exausto aquele companheiro, aquela companheira de caminhada, que em serviços, em trabalhos humildes do ponto de vista social, do ponto de vista aqui da terra, não é? Se esfalfam, né, para nos servirem. Exercitemos mais uma vez a compreensão. Considera o funcionário que te serve, diz ele ainda, apressado ou inseguro por alguém de ideia presa a tribulações no recinto doméstico. Muitas vezes nós podemos vir a ser mal atendidos, digamos assim, não é? Seja em que situação for. E muitas vezes nós deixamos de pensar na condição de espíritas cristãos para podermos relevarmos aquele atendimento que não é o desejável por nós, não é? Não relevamos por conta de não pensarmos que ali está um ser humano que de repente está carregando naquele dia consigo, em seus pensamentos, em suas preocupações, problemas gravíssimos, né? No âmbito doméstico, enfim, no dia a dia seu, particular, pessoal. Relevemos, nos pede Emmanuel. Aceita o amigo que te não pode atender numa solicitação como sendo criatura algemada a compromissos que desconheces. Nós não sabemos o dia a dia de cada um, nós não sabemos a situação de cada um, nós não conhecemos os dramas dos outros, não é? Então não podemos fazer juízo de valor e auxiliarmos na medida do possível. Mais uma vez, com a nossa tolerância, com a nossa compreensão. Escuta, diz ele ainda, os companheiros de ânimo triste, como quem se sabe também suscetível de adoecer e desanimar-se. E ao longo da vida, todos nós temos aqueles períodos mais difíceis, não é? Em que nós queremos contar com a compreensão dos amigos, dos familiares, não é? Daquele abraço amigo, daquele ânimo que nos é injetado por aqueles que estão a caminho conosco, que têm essa oportunidade. Porém, nos esquecemos muitas vezes de agir dessa forma com relação àquele amigo, aquele familiar, enfim, aquele próximo, não é? Que está necessitado também, que não está bem. Compromisso nosso, né? Somos devedores, não é? Então, trabalhemos nesse sentido para levantarmos o ânimo daqueles com os quais nos deparamos no caminho, que eventualmente não estejam bem. Porque nós quereríamos que eles fizessem isso conosco se a situação fosse inversa. Interpreta o colega irritado por enfermo a rogar-te os medicamentos da tolerância. Vamos imaginar aqui um companheiro de trabalho, né, que muitas vezes, num determinado momento, num determinado dia, que é companheiro, que é amigo, enfim, age com uma certa irritação, asperamente com relação a nós, não é? Então, Emmanuel diz aqui que nós precisamos meditar, refletir, ponderar que muitas vezes também ele não está num bom dia. Desculpemos, relevemos, perdoemos essa exaltação, esse convite ao perdão para a nossa própria felicidade. Temos lá desde Jesus, né? Quando num perdão incondicional, com todo o amor que tem por toda a humanidade, nos perdoa a todos por aquilo que fizemos com ele quando ele esteve entre nós simplesmente para pregar e exemplificar o amor, a maior lição de amor que a humanidade já teve, incontestavelmente, não é? Muito bem. Cala o apontamento desairoso, diz Emmanuel, em torno daqueles que ainda não se especializaram em conversar com o primor da gramática. Muitas vezes nós sorrimos de canto, ironizamos, né, alguém, né, que eventualmente não tem ainda o primor da gramática, como diz aqui o Emmanuel, né, menosprezamos, né, colocamos aí num patamar inferior. Equivocadamente o fazemos, porque ele não fala tão bem quanto aqueles que são letrados, não é? Pensemos que muitas vezes aquele companheiro que não teve oportunidade, aquele companheiro de jornada terrestre, que não teve a oportunidade, né, de adquirir cultura, não teve a oportunidade de sentar nos bancos de escolas, não é?
tem muito amor no coração, é um cristão, trabalha, age em favor do próximo e de repente nós estamos aí muito aquém, não é? De conseguirmos fazer o que ele faz. Portanto, pensemos nisso, não é? Não manifestemos mediante o nosso orgulho equivocado, não é? Não manifestemos essa ironia, esse menosprezo com aqueles que eventualmente são incultos, não é? Muito bem, não te ofendas com o gesto infeliz do obsidiado que transita na rua sob a feição de pessoa equilibrada e sadia. Muitas vezes, não é? Aqueles que aparentemente, não é? Estão bem, na realidade estão envolvidos pelos irmãozinhos das trevas, como nós costumamos dizer, né? Na realidade, aqueles irmãozinhos, vamos dizer assim, melhor, né? Ainda incompatibilizados com a proposta de Jesus, não é? E que, de repente, o obsidiado ele tem atitudes que nós precisamos relevar. Pensemos nisso, Emmanuel nos pede para que o façamos. Todos sonhamos com o império da fraternidade, todos ansiamos por ver funcionando, vitoriosa, a solidariedade entre todos os seres na exaltação dos mais nobres princípios da humanidade. Quase todos, porém, aguardamos palácios e milhões, títulos e honrarias para contribuir de algum modo na grande realização, plenamente esquecidos de que um rio se compõe de fontes pequenas e que nenhum de nós, no que se refere a fazer o melhor em louvor do bem, deve esperar o amanhã para começar. Aquela história, né? De nós, se eu ganhar na loteria, eu quero ajudar tanta gente. Se eu tivesse recursos, eu ia ajudar muitas pessoas, não é? Na verdade, todos nós, com os recursos que dispomos, não obrigatoriamente no terreno material, de recursos materiais, podemos ajudar com a nossa compreensão, com a nossa tolerância, com o nosso carinho, com a nossa atitude para o levantar de ânimo daqueles que estão caídos, compromisso nosso, que estamos aqui estudando, né, à luz da doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus. Bem, amigos, esses ensinamentos de Emmanuel, como já dissemos no início, não é? Estão no livro Estude Viva, capítulo 9, Solidariedade, psicografia de Chico Xavier. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, vamos novamente devolver a palavra ou passar a palavra para o nosso convidado dessa manhã, Adriano Runho, que gentilmente atendeu o nosso convite. Fique à vontade agora, Adriano, para suas considerações finais. Bem, meus irmãos, só me resta mesmo agradecer mais uma vez essa oportunidade que nos foi dada de podermos estar aqui juntos, reunidos, para reflexões preciosas acerca das lições do Evangelho, à luz da doutrina espírita. E só me resta, Roberto, deixar a todos um grande abraço e desejar a todos um Feliz Natal, uma excelente passagem de ano e que possamos, numa reflexão um pouquinho mais elaborada. Via de regra, no final de ano, nós pedimos o quê? Olha, que o ano vindouro seja bom para nós. Vamos mudar a chavinha. Que o ano vindouro nós possamos ser bons para o ano e transformar a nossa humanidade. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, de coração, muito obrigado, Adriano. Amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa. Presentes nessa manhã de domingo diante dos microfones da Clube 1, FM 91.1. Esse que vos fala, Beto Bittencourt, nosso companheiro de apresentação há 17 anos, Zezinho Demel, e nosso convidado Adriano Runho, que esteve aqui conosco falando sobre solidariedade. Nossos agradecimentos também ao Rossi, que fez a nossa sonoplastia, a todos os voluntários da produção do Momento Espírita, coordenados por Clemente Mancini, e aquele, de coração, obrigado a todos vocês, amigos e amigas, que ficaram conosco até o derradeiro minuto de mais um Momento Espírita. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!